Há momentos em que a vida pesa tanto que a alma se pergunta: será que Deus está me castigando? Será que todo esse sofrimento é porque eu não sou digno do seu amor? É nesses instantes de silêncio, quando as lágrimas caem no travesseiro e o coração parece não ter forças para bater, que surgem os maiores conflitos da fé. O processo que os escolhidos enfrentam é muitas vezes duro, profundo, doloroso e até incompreensível. Mas é também nesse processo que se revela a maior prova do amor e da fidelidade de Deus Dot. Na Bíblia, vemos claramente que até mesmo os homens e mulheres mais próximos do coração do Senhor foram provados de maneiras inimagináveis. Jó, 1. Homem íntegro, perdeu tudo o que tinha: filhos, riquezas, saúde, e ainda assim permaneceu fiel. José foi vendido pelos próprios irmãos, lançado numa prisão injustamente, e mesmo assim foi preparado para governar. Davi, ungido como rei ainda jovem, passou anos fugindo de Saul, vivendo como fugitivo antes de sentar-se no trono que já era seu por promessa. Se a provação fosse castigo, então precisaríamos acreditar que todos eles estavam sendo punidos. Mas a verdade é que o processo de dor, quando se trata dos escolhidos, nunca é um castigo, é uma lapidação. A provação é a fornalha onde Deus purifica o ouro da nossa fé. Como está escrito em 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Se o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, quanto mais nós que carregamos impurezas, medos e feridas, precisamos passar por processos para sermos moldados à imagem de Cristo Dot. Mas é aqui que o coração humano se confunde. Como distinguir quando o que estamos vivendo é uma provação de Deus ou uma consequência de nossas próprias escolhas? Como entender se aquilo que nos fere é um castigo ou um preparo? A resposta está no amor. O castigo vem da justiça, mas a provação vem do amor de Deus. O castigo é punitivo, mas a provação é pedagógica, porque ensina, fortalece e prepara. O castigo visa apenas a consequência, mas a provação visa o propósito. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu não aguento mais, tudo ao meu redor está ruindo, não consigo ver saída, não sinto forças para prosseguir. E eu te digo, justamente porque você é escolhido, o processo que vive é tão intenso. O inimigo não se levanta contra quem já está caído. Ele se levanta contra aqueles que carregam promessas. Se as trevas têm investido contra sua vida, é porque existe uma luz dentro de você que elas não suportam, Dot. Muitas vezes, Deus permite que enfrentemos desertos não porque Ele se afastou, mas porque no deserto aprendemos a ouvir a sua voz de forma mais clara. Israel precisou caminhar 40 anos pelo deserto, não por castigo, mas para que cada geração entendesse quem era o verdadeiro sustento, quem fazia chover o maná, quem fazia brotar água da rocha, quem guiava com coluna de fogo e de nuvem. O deserto não foi um lugar de punição, mas de treinamento, de preparação para a terra prometida. E se hoje você sente que vive em um deserto interminável, talvez seja porque Deus está justamente te ensinando que o verdadeiro sustento nunca foi seu esforço, seu trabalho, sua própria força, mas a mão dele que nunca deixou de estar sobre você. A provação não vem para te destruir, mas para destruir aquilo que não serve ao propósito. O orgulho, a autossuficiência, o egoísmo, tudo isso se perde no fogo, mas o que permanece é a essência que Deus plantou em você. Não se engane, se fosse castigo, você não estaria aqui agora ouvindo essa mensagem. O castigo já teria acabado com você. Mas o fato de você estar de pé, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem entender, é a prova de que é provação. Porque Deus ainda está escrevendo sua história. Ele ainda não terminou. Como diz Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E nesse momento, eu quero te dizer algo que talvez você precise muito ouvir. Você não está sendo castigado. Você está sendo preparado. O que hoje parece peso insuportável, amanhã será testemunho. O que hoje parece lágrima sem sentido, amanhã será fonte de consolo para outros.
O que hoje você não entende, amanhã será o motivo pelo qual você vai olhar para trás e dizer: até aqui me sustentou o Senhor. Agora, antes de seguirmos para a próxima parte dessa mensagem, eu quero te pedir algo muito importante. Se essas palavras já estão tocando o seu coração, se de alguma forma você sente que Deus está falando diretamente com você, não deixe essa oportunidade passar. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Compartilhe com alguém que esteja passando por lutas e que talvez esteja se sentindo castigado por Deus, mas que na verdade está sendo preparado. E se inscreva no canal para caminhar conosco, porque juntos vamos aprender, crescer e entender cada vez mais os propósitos de Deus. Se o primeiro entendimento que precisamos ter é que a provação não é castigo, o segundo é ainda mais transformador. A provação é a maior evidência da fidelidade de Deus. Pode parecer contraditório à primeira vista, mas é exatamente nos momentos em que nos sentimos mais abandonados que, na verdade, estamos sendo mais guardados. Olhe para a história de José novamente. Vendido por seus irmãos, traído, jogado em um poço, humilhado como escravo no Egito, injustiçado e preso por um crime que não cometeu. Aos olhos humanos era um homem esquecido, castigado pela vida, talvez até por Deus. Mas a cada passo, mesmo nos piores cenários, a fidelidade do Senhor o acompanhava. Porque foi na prisão que José interpretou sonhos. Foi na prisão que sua porta de destino se abriu. E foi na prisão que ele começou a ser lembrado por aqueles que mais tarde o levariam até o palácio. O que parecia derrota, na verdade, era uma engrenagem do propósito. O que parecia abandono era Deus escrevendo a história de maneira silenciosa e perfeita. Assim também acontece conosco. A fidelidade de Deus não se mede pela ausência de lutas, mas pela presença dele em meio a elas. Quando passamos pelo fogo e não somos consumidos, quando caminhamos pelo vale da sombra da morte e não sucumbimos ao medo, quando as águas parecem nos afogar, mas de alguma forma ainda respiramos, é aí que se revela a fidelidade dele. Como Isaías 43:2 declara: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você percebe? O texto não diz se passares pelas águas, mas quando. Não diz se passares pelo fogo, mas quando. Porque Deus nunca prometeu ausência de aflição, mas presença em meio a ela. Ele nunca disse que seria fácil, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos. E talvez agora você esteja pensando: mas se ele é fiel, por quê? Ainda dói tanto? Por que essa ferida insiste em não cicatrizar? Porque a fidelidade de Deus não é apenas livrar da dor, mas dar propósito à dor. A fidelidade dele é transformar lágrimas em sementes de vitória, é usar as feridas como marcas de superação, é pegar o que o inimigo tentou usar para destruir e transformar em testemunho, para edificar. Olhe para Davi. Quantos anos ele passou fugindo de Saul, vivendo como um exilado, um homem sem terra, sem honra, sem paz. Aos olhos humanos, ele estava esquecido, talvez até rejeitado. Mas durante esses anos de fuga, ele escreveu os salmos que até hoje sustentam gerações inteiras. Foi nesse período que ele aprendeu a depender inteiramente de Deus, a ser moldado como líder e pastor do povo. A fidelidade de Deus não o livrou da perseguição, mas o sustentou no meio dela até que finalmente o trono prometido se cumpriu. E você que talvez esteja agora se sentindo cansado, desanimado, doente na alma, precisa ouvir isso. Se você ainda está de pé, é porque a fidelidade de Deus tem te sustentado até aqui. Você pode não ver, pode não sentir, pode até duvidar, mas a prova de que ele é fiel é que o inimigo não conseguiu te destruir. O diabo já tentou, a vida já te feriu, as circunstâncias já te esmagaram, mas você continua respirando. Isso não é acaso. Isso é fidelidade. A Bíblia nos mostra que até Jesus, o Filho de Deus, precisou passar por processos dolorosos para que o propósito eterno se cumprisse. Em Mateus 26, no Getsemane,
Ele orou em angústia profunda. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até ele, que era perfeito, enfrentou uma provação que parecia insuportável, mas a fidelidade do Pai não foi retirar o cálice, foi dar forças para suportá-lo. E porque ele suportou, hoje temos salvação. A fidelidade de Deus não se mostra em nos dar aquilo que queremos, mas em nos dar aquilo que precisamos. Não se mostra em nos livrar de todo o sofrimento, mas em usar o sofrimento como ponte para a vitória. Não se mostra em atalhos, mas em processos. Você que está ouvindo talvez não entenda agora. Talvez a pergunta ecoe na sua alma: por que comigo? Por que eu? Mas um dia você olhará para trás e verá que cada lágrima foi rega de uma promessa. Cada ferida foi sinal de preparação. Cada dor foi parte de uma construção. E você reconhecerá: mesmo quando não entendi, ele foi fiel. E eu quero que você guarde isso no coração. A fidelidade de Deus não se mede pelo que você tem hoje em mãos, mas pelo que ele já garantiu em eternidade. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas, não são só as coisas boas, mas todas. Até as lágrimas, até as perdas, até as feridas, até os desertos. Tudo coopera, tudo serve, tudo revela a fidelidade dele. Há momentos em que a prova parece não ter fim. O coração clama, os joelhos já estão marcados pelo tempo no chão, e ainda assim a resposta parece não vir. É nesse ponto que muitos começam a confundir provação com castigo. Afinal, se Deus nos ama, por que permitir que soframos tanto? Essa é a pergunta que ecoa silenciosamente na mente de muitos. Mas a verdade é que os processos de Deus não são sinais de rejeição, mas sim a marca inconfundível de quem foi separado para algo maior. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Jó, um homem íntegro e temente a Deus, não sofreu porque havia pecado em sua vida. Pelo contrário, foi justamente por sua fidelidade que ele se tornou alvo de uma batalha espiritual. Satanás só pôde tocá-lo porque Deus sabia que sua fé resistiria ao fogo da aflição. E no final, Jó não apenas viu a restauração em dobro, mas disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. O processo abriu seus olhos espirituais para enxergar quem Deus realmente era. Esse é o mistério que muitos não compreendem. O processo não é punição, mas preparação. É o buril divino lapidando o diamante bruto. É o oleiro moldando o vaso de barro. Jeremias ouviu o Senhor dizer: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. Cada dor, cada silêncio, cada espera é uma pressão da mão de Deus, moldando o escolhido para que ele caiba exatamente no lugar do propósito. Quem não passa pelo processo não tem estrutura para carregar a promessa. Veja a vida de José. Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Humanamente falando, parecia um homem esquecido por Deus. Mas cada humilhação era, na verdade, um degrau de preparação. Quando o tempo de Deus se cumpriu, José foi levantado como governador do Egito, e então ele pôde entender o propósito de todo aquele sofrimento. Em Gênesis 50:20, ele mesmo declarou: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que parecia castigo era, na verdade, a preparação para salvar uma nação inteira. O processo é o lugar onde o invisível se manifesta. É ali que Deus cala a voz do orgulho, desmonta as fortalezas da autossuficiência e nos ensina a depender unicamente dele. Paulo compreendeu isso quando ouviu do próprio Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O processo expõe nossas fraquezas, mas não para nos envergonhar, e sim para revelar a força que só pode vir do alto. Talvez hoje você olhe para a sua vida e só veja perdas.
talvez se pergunte: por que Deus não intervém logo? Mas entenda, o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. Ele se cala para que a sua fé fale mais alto. Ele se oculta para que a sua visão espiritual seja aberta. O processo é a escola onde aprendemos a confiar no invisível. É ali que a oração deixa de ser ritual e se torna sobrevivência. É ali que a Bíblia deixa de ser teoria e se torna pão diário. É ali que a fé deixa de ser conceito e se torna arma de guerra. E aqui está a verdade mais dura, mas também mais libertadora. Não existe escolha sem processo. Quem é chamado para carregar a glória, primeiro é provado no fogo. Quem é separado para ser resposta, primeiro é esmagado como semente. O azeite só sai da azeitona quando ela é prensada. O vinho só nasce quando a uva é pisada. Assim, também, a unção que habita no escolhido só transborda quando ele atravessa o peso do processo DOT. Se você está atravessando um deserto, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando. O deserto não é o fim, é a travessia. Israel precisou passar 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Não porque Deus quisesse castigá-los, mas porque eles precisavam ser transformados em um povo forte, dependente do Senhor e pronto para conquistar. O processo, portanto, não é o atraso do plano de Deus, mas a aceleração da sua maturidade espiritual DOT. Entenda isso. Os escolhidos não passam pelo processo porque são rejeitados, mas porque são amados demais para serem lançados despreparados no campo de batalha. Deus não entrega uma espada afiada nas mãos de um soldado inexperiente. Ele primeiro treina, disciplina, fortalece, até que aquele guerreiro esteja pronto para lutar contra inimigos invisíveis. O processo é a academia espiritual dos escolhidos. E agora eu quero que você se olhe por dentro. Quantas vezes você achou que não suportaria? Quantas vezes pensou que era o fim, mas ainda assim está aqui? Isso é a prova viva de que o processo não veio para te matar, mas para te levantar. Você é mais forte do que imagina, porque a força que te sustenta não é sua, é de Deus. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Há uma marca invisível que acompanha aqueles que são escolhidos por Deus. Essa marca não é reconhecida pelos homens, mas é notada no mundo espiritual. É a marca do processo. Muitos olham para o sofrimento de um cristão e se perguntam: se ele serve a Deus, por que passa por tantas lutas? Mas a verdade é que o processo não é um sinal de abandono, e sim de eleição. Jesus deixou isso claro em João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Quem é escolhido não se encaixa nos padrões deste mundo, e justamente por isso enfrenta resistências que outros não enfrentam. O processo é o carimbo da escolha. É como se Deus dissesse: esse é meu e por isso eu o moldarei até que se pareça comigo. Paulo entendeu isso profundamente. Em Gálatas 6:17, ele declarou: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas não eram apenas cicatrizes físicas de perseguições, mas símbolos de uma vida processada e transformada pelo propósito divino, DOT. Muitos olham para as provações como sinais de maldição, mas o escolhido aprende a enxergá-las como parte de sua identidade. É no meio da dor que ele descobre que pertence a Deus. É na luta que ele entende que não caminha sozinho. É na adversidade que sua fé se torna inegociável, e isso o distingue. Quem nunca passou por um processo não sabe o que é permanecer em pé quando tudo ao redor desmorona. Mas quem carrega essa marca aprende a andar pela fé e não pela vista. O processo também separa os escolhidos dos chamados. Jesus disse em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos podem ouvir a voz de Deus, mas poucos aceitam atravessar o deserto, suportar a fornalha, carregar a cruz. É nesse ponto que os escolhidos se destacam. Eles não fogem da batalha, ainda que suas forças pareçam pequenas.
Eles não desistem diante do peso, porque sabem que há um propósito maior sustentando cada passo. E talvez você mesmo já tenha se perguntado por que sua vida nunca foi fácil. Por que parece que você luta mais do que os outros? Por que sua estrada sempre foi marcada por resistência, rejeição, lágrimas? Talvez você olhe para pessoas que não buscam a Deus e parecem prosperar sem esforço, enquanto você ora, jejua e ainda assim enfrenta dores profundas. Mas hoje eu te digo, isso é a marca do processo. É a prova de que você não é qualquer um. Você foi separado para algo que muitos não compreenderiam. Davi é um exemplo vivo disso. Antes de se tornar rei, precisou enfrentar rejeição dentro da própria casa, desprezo dos irmãos, perseguição de Saul, noites escondido em cavernas. Mas tudo isso fazia parte do processo que o identificava como o homem segundo o coração de Deus. Cada ferida era uma marca de preparação. Cada lágrima era um selo da escolha divina. Entenda isso com profundidade. O processo não apenas te molda, ele te identifica, ele te separa, ele te distingue. Quem vê de fora pode não entender, mas o céu e o inferno sabem quem você é. O inferno te ataca porque reconhece em você a marca do chamado. O céu te sustenta porque sabe que há uma promessa a ser cumprida. E é exatamente nesse ponto que você precisa se posicionar. Em vez de olhar para o processo como vergonha, veja-o como coroa. Em vez de enxergá-lo como peso, veja-o como selo de autenticidade. Quem não passa por ele pode até ostentar títulos diante dos homens, mas não carrega o reconhecimento diante de Deus. Se você hoje sente que carrega essas marcas invisíveis, saiba, não é em vão. Cada ferida é um testemunho. Cada noite mal dormida é um memorial. Cada batalha travada é uma prova viva de que você pertence a um Deus que não escolhe por aparência, mas por propósito. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. Afinal, provação é castigo? Muitos carregam esse peso no coração, acreditando que tudo o que sofrem é punição pelos seus erros. O inimigo se aproveita dessa mentira para aprisionar mentes, lançando a ideia de que Deus está contra você, quando, na verdade, Ele é o único que está a seu favor. É preciso separar claramente o que é consequência do pecado e o que é processo divino. O pecado traz morte, mas o processo traz vida. O pecado aprisiona, mas o processo liberta. O pecado destrói, mas o processo constrói. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Note a palavra-chave: filho. A correção de Deus não é rejeição, mas confirmação de filiação. Ele não disciplina bastardos, ele disciplina filhos. O castigo é fruto da ira, mas a aprovação é fruto do amor. O castigo visa a destruição, mas a aprovação visa a edificação. Quem não entende essa diferença vive paralisado pela culpa, mas quem enxerga com olhos espirituais aprende a se alegrar mesmo em meio às lágrimas, porque sabe que o Pai está presente em cada detalhe. Jesus é o maior exemplo dessa verdade. O Filho de Deus, perfeito, sem pecado, também foi processado. Ele enfrentou o deserto, a rejeição, a traição, a cruz. Nada disso era castigo. Era processo. Era o caminho que o conduziria à ressurreição e à exaltação. E Filipenses 2:9 declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Se até Cristo precisou atravessar a dor para revelar a glória, por que nós, como filhos, acharíamos que seria diferente conosco? As provações não são sinais de que Deus te abandonou, mas de que Ele te escolheu para carregar algo maior. O que você está enfrentando hoje não é o fim, mas um degrau. Não é sentença, é processo. Não é condenação, é lapidação. O ouro só brilha depois da fornalha. O vinho só nasce depois da prensa. O diamante só ganha forma depois da pressão. E o escolhido só revela sua essência depois do processo. E talvez você esteja cansado, talvez já tenha questionado: Senhor, por que comigo? E hoje, a resposta do céu para você é: porque você é meu. Porque eu te amo demais para te deixar como está. Porque eu vejo em você o que você ainda não vê.
porque eu já enxerguei o seu final e sei que é glorioso. Isso não é castigo. Isso é amor em estado puro. Então, em vez de perguntar, por que comigo? Comece a perguntar, para que comigo? Em vez de se sentir punido, comece a se sentir moldado. Em vez de acreditar que Deus te rejeitou, comece a crer que Ele te está preparando. Porque o processo é temporário, mas a promessa é eterna. Aqui, antes de encerrarmos, eu quero te convidar a refletir profundamente. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu sobre o seu processo. Talvez sua dor hoje seja a palavra de esperança que alguém precisa ouvir amanhã. Curta este vídeo, compartilhe com pessoas que estão atravessando desertos e se inscreva para não perder as próximas mensagens que vão continuar a edificar sua fé. O Evangelho precisa ser espalhado e você pode ser parte dessa missão. E agora vamos juntos nos colocar em oração. Senhor, neste momento, eu oro por cada vida que ouviu esta palavra, por aqueles que entraram aqui cansados, confusos, acreditando que estavam sendo castigados, mas que agora entenderam que estão sendo processados por amor. Pai, fortalece os fracos, renova os que estão quase desistindo, restaura os que perderam as forças no meio do caminho. Que eles sintam a Tua presença no quarto escuro, na cama do hospital, no silêncio da madrugada. Que eles saibam que não estão sozinhos, porque o Senhor prometeu em Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu declaro que cada lágrima derramada neste processo se transformará em testemunho, que cada dor se tornará força, que cada deserto se transformará em jardim, e que a glória que está por vir será infinitamente maior do que a dor que foi enfrentada. Em nome de Jesus, amém.